Agora abordando mais um pouco sobre essas alterações da reforma tributária, né? A gente vai falar sobre a publicação da nota técnica 001, também na sua versão 1.0, né? Que ela traz essa alteração nos layouts, visando, né, incorporar as informações sobre a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, o imposto sobre bens e serviços, o IBS, e o imposto seletivo. Como a gente sabe, essas mudanças serão aplicadas tanto na declaração de prestação de serviço, que é a nossa DPS, e também na nota fiscal de serviço eletrônico, que é a NFSE, né? Como que ficou o processo de emissão da NFSE com a nota técnica 001? Então, o processo de emissão, tecnicamente falando assim, não mudou, não teve uma mudança. A forma de comunicação, endpoints, o formato do arquivo acaba sendo o mesmo. As mudanças que a gente vai ter vão ser relacionadas aos novos campos mesmo, os campos da reforma tributária, né? Foi criado um novo grupo e os subgrupos. E o novo grupo que foi criado foi o IBS, CBS, CEL. Então, ele foi criado no DPS e na NFSE. Eu já tinha comentado um pouco sobre o DPS, mas o que é o DPS, né? Então, para quem não sabe, o DPS é a Declaração de Prestação de Serviço. O DPS é o documento que nós enviamos ao ambiente nacional. A gente pode até usar de exemplo ali o RPS. Na NFSE normal, por assim dizer, nós temos o Recibo Provisório de Serviço. Então, nós enviamos um recibo, um documento para as prefeituras e depois que ela fizer toda a avaliação daquele recibo, né, daquele documento, ela vai decidir se ela vai rejeitar aquele documento, se tem algum erro, se a alíquota está errada, se o CNAE está incorreto, né? Se tiver incorreto, ela vai rejeitar e devolver para o sistema que está integrando ali um erro, né? Agora, se tiver tudo ok, ela vai autorizar e devolver uma nota fiscal de serviço. A mesma coisa acontece com o ambiente nacional. Então, nós enviamos um DPS, a Declaração de Prestação de Serviço, para, se tiver tudo ok, eles vão devolver para a gente uma nota fiscal de serviço, né? Mas, relacionado ao grupo ali novo que foi criado, né? O IBS, CBS e CEL. Então, ele vai ser enviado, ele deve ser enviado no DPS e também será retornado ali na NFSE. E junto com esse grupo foram criados subgrupos. Então, quais são esses subgrupos? O grupo de informações relativas ao destinatário, grupo de informações relativas ao adquirente, grupo de informações relativas ao serviço prestado para IBS, CBS e IS, e grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS, CBS e IS e os grupos totalizadores. Tá? Então, são vários grupos, né, que vão precisar ser adaptados ali, né, por exemplo, no nosso sistema, né? Então, a gente já tem ali a NFSE nacional adequada, integrada, porém, nós vamos estar criando esses novos grupos para nós estarmos também adequados a esse novo layout, né, que foi disponibilizado nessa nova nota técnica. Então, assim, a princípio, são essas atualizações que nós vamos ter, né? Grupo, subgrupos e os totalizadores. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver se vão ter mais atualizações. Novas versões, né, com ajustes de campo, né, ou maiores detalhes de como que vai ficar esse cálculo desses novos impostos ali na nota de serviço, né? Então, a gente está aguardando aí mais versões da nota técnica para fazer essa implementação, né? Isso mesmo. Até porque também não saiu nada em relação ao layout de impressão, né, Érica? A gente ainda não tem basicamente nada de informação, né, sobre o novo layout, né, de impressão. Então, como que vão ficar esses campos na impressão, né? Porque, por exemplo... Tem os campos novos lá, né, no layout. Isso, ainda exatamente. Tá com os antigos, né? E a impressão é gerada ali, né, via link. Então, a gente depende ali que eles disponibilizem pra gente como que vai ficar esse novo layout de impressão, pra gente ter a base ali, né? E depois fazer a implementação para disponibilizar ali pros prestadores, né? Mas até agora, Lorena, a gente não tem nenhuma informação mesmo. Eu vejo que ficam algumas pendências, essa questão dos campos novos na impressão e também como que vai ser o IBS, o CBS, esses novos campos, nas prefeituras que vão optar por continuar com o emissor delas, com o layout de emissão delas, com o web service delas.
se elas vão ter que ter esses campos novos, muito provavelmente vão ter que ter esses campos novos no layout dela. Então a gente vai ter que se adequar também nos padrões antigos, né, que são os web services antigos, colocando esses campos novos lá. Ou se essas prefeituras elas vão fazer algum tipo de conversão, sabe? Como elas vão mandar as notas para o ambiente nacional, talvez elas vão fazer algum tipo de conversão direta já, da mesma forma com que elas convertem o XML delas hoje para o XML do ambiente nacional. Então pode ser que tenha isso. Isso é uma das coisas que a gente ainda que a gente ainda vai descobrir o que vai acontecer. Publicações, né? O que a gente sabe é que 2025 a gente tem que se preparar aí, porque segundo a PLP e também de acordo com a ANT que a gente acabou de discutir, os prazos são para janeiro de 2026, né? Então a gente vai ter esse período de 2025 para as documentações técnicas efetivas para essas alterações, né? Os layouts de impressão, como que vai ficar isso, esses campos e tudo mais, esses novos impostos, cálculo, né? Como que a gente vai fazer tudo isso agora na nota fiscal de serviço, né? Isso. Até destacando também, essa questão dos cálculos é importante todos nós ficarmos cientes, porque se a gente tem novos grupos, inclusive os grupos de totalizadores desses novos tributos, né, que é o IBS, CBS e IS, significa que a gente também vai ter que fazer algumas adaptações, né? Então, os prestadores no geral, o arquivo de integração que eles utilizam ali para fazer a emissão, né? Regra de cálculo, né? Então, tudo isso a gente vai precisar para validar esses grupos ali, né? Isso mesmo, né? Depois ficar atento também ali à impressão, né? Com os valores corretos. Então, todos esses pontos ali são importantes pra gente ficar ciente, né? De que será necessário ficar atento, né? Pode ser que mude alguma coisa no cálculo do valor aproximado dos tributos também, né? Do IBPT. A gente vai ter que ir se adequando, né, com essas novas publicações ali. A ANT inicial já trouxe, né, que vai ter essas alterações no campo, esses novos grupos que a gente já sabe, e já estamos nos planejando, já estamos acompanhando isso, mas futuras versões aí vai esclarecer essas pendências que ficaram pra gente, né? Esperar que quanto antes elas sejam disponibilizadas pra gente já começar a trabalhar elas logo, né?